Vamos lá, mais um tema, mais uma aula. Estamos aqui ministrando fé, um estilo de vida, né? A fé que ouve, a fé que germina. Estamos aí na fé que fala. Então nós estamos falando da voz da fé. E depois nós vamos entrar no último tempo, que é a ação da fé, porque também a fé tem ação. Mas antes de tudo, vamos orar. Eu quero que você feche os teus olhos, que você possa agora se desprender de todo o problema que você passou, seja de manhã, de tarde ou de noite, ou de toda a situação que você possa estar atravessando. Vamos colocar agora nossas vidas diante de Deus. Pai, quero nos colocar agora diante da Tua palavra, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia. O Teu Espírito vivifica os nossos corpos mortais. Toma essa aula nas Suas mãos. Que não seja mais simplesmente para cumprir um currículo, para cumprir, né, Senhor, um certificado. Mas que essa aula faça a diferença em nossas vidas, Pai. Que venha para mudar a nossa casa, que venha para mudar a nossa mente. Que venha, Senhor, para transformar a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida, Pai. Porque a fé é um estilo de vida. Espírito Santo, eu te convido a nos ministrar nesse tempo que vamos estar aqui aprendendo mais de Ti. Ministra nossos corações. Ministra agora nossa mente, nossa alma e nosso corpo. Eu apresento cada aluno, cada aluna, aonde esse curso vai chegar, Pai. Que possa haver manifestação, Pai. Mudança. Que a Tua palavra sem mudança, sem poder, é pura religião. Nós não estamos atrás de religião, Pai. Porque nós já fomos reconciliados contigo através do sacrifício de Jesus. Nós queremos estar conectados com a palavra, porque é ela que nos define, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio que Tu tem nos dado esse curso, Pai, essa visão, que ela possa manifestar cura, que a Tua palavra se manifeste, Pai, libertando os cativos, os oprimidos, Pai. Que ela venha carregada de unção agora, Pai, para que haja transformação aos corações, que ela vai se alojar agora. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós terminamos a última aula falando que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se você quiser medir a tua fé, começa a ouvir o que você está falando. Então, vamos lá para Tiago. Vamos para Tiago, capítulo 3. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Versículo 2. Amém? Diga comigo. Fé ouve. Fé germina. Fé fala e fé age. Mais uma vez. Fé ouve. Fé germina. Fé fala e fé age. Amém? Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Se alguém, quem que não peca no falar? Todos nós. Mas Deus te dá o caminho de dominar, de você se chegar o mais perfeito. Quem é perfeito é Jesus, não sou eu nem você. Mas existe uma busca dessa perfeição. Quem que não peca no falar? Todos nós. Mas eu quero te dar algumas dicas hoje. Agora preste atenção. Ora,
Ao colocarmos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Então, se você quer dar direção, quando você estiver cavalgando o animal, você bota o freiozinho aqui na boca dele, e você dá a direção. Então, o que Tiago está nos ensinando? A Bíblia, que a nossa boca vai definir a nossa direção. Então, para onde você quer ir? Para o desemprego? Para onde você quer ir? Para a escassez? Para onde você quer ir? Aleluia. A sua boca define o teu caminho. Aonde você quer chegar? E aí preste atenção no versículo 4. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte, impelido pelos fortes ventos, ou seja, um marinheiro, né? Ele enfrenta a tempestade, ele enfrenta o estado do mar. Mas o navio é grande. São dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Então, irmãos, eu amo navegar, eu amo fazer cruzeiro. Quando eu olho aquele navio, aquele cruzeiro, aquela cidade flutuando, né? Os comandantes, né? E ele, quando você vai na cabine, tem um leme. Aquele leme dá direção para aquele enorme navio. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um comandante que define a direção do leme. Aleluia. Aleluia. Preste atenção no versículo 5. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. Ou seja, o leme é um instrumento pequeno, mas que define a direção daquela grandeza que é o navio. Agora eu te pergunto, quem comanda o leme? É o piloto, é o comandante, é o capitão. Para onde ele definiu o leme, é para onde o navio vai. Para onde você definir a tua língua, é onde você vai chegar. Aleluia. Aleluia. No entanto, se vangloria de grandes realizações, vede, um bosque imenso pode ser incendiado apenas com uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo. Ela pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas um curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que coisa forte. Você já viu o desmatamento, os incêndios que estão acontecendo? Uma fagulha é um estrago. E a língua é a mesma coisa. Você está hoje onde a tua língua te levou, e você vai para onde a tua língua te levar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que você está falando? Então preste atenção aqui, versículo 8. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor, Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criada à imagem de Deus. Então você não foi feito aqui para amaldiçoar ninguém, irmão. Aleluia. Até porque nós não podemos amaldiçoar o que Deus abençoou. A maldição, ela só encontra causa, ela só encontra pouso, se ela tiver causa. E uma das causas é para aquele que não crê. Porque se você crê, você vai para Gálatas 3, capítulo 13. Gostaria, isso vai ser colocado aqui, é importante. Gálatas 3, 13. Ele nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar.
Então, Jesus, a maldição hereditária, né, as enfermidades hereditárias, diabetes, pressão alta. Irmão, você ganhou um novo pai. Então, teu pai não tem diabetes, teu pai não tem câncer, não tem pressão alta. Se você está com essa situação, começa a declarar a cura. A cura. Fala com a diabetes. Fala com a pressão alta. Fala com a labirintite. Fala com o problema da respiração. Fala. Porque a fé não te exime de sentir. Mas a boca não tem que falar o que você está sentindo, nem o que você está vendo. Tem que falar o que a palavra diz. Então chega para a enfermidade. Olha aqui a enfermidade. Pelas feridas de Cristo. Eu não vou ser, eu já fui sarado. Isaías 53. Isso é fé. É dizer o que a palavra diz. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitona? Olha o resultado das sementes. Ou uma videira, figos, assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. O que eu quero te ensinar nessa aula? O destino da tua vida não está mais com Deus. Porque o destino já foi definido, está aqui na palavra. Agora, o que está saindo da tua boca? Porque a palavra já te definiu. Agora, não existe palavra de boca fechada. E nós que somos o porta-voz de Deus aqui na terra. Vamos para Mateus 12. Que eu quero te ensinar uma coisa. Deus não deu Jesus para te condenar. Sabe quando aquela mulher adúltera, ela vai a Cristo, Deus fala para ela, ela fala para Jesus assim: nem tu me condenas? Ele fala: não, eu não te condeno. Porque Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí o que ele diz? Vá e não peques mais. O que ele poderia ter falado para ela? Para de pecar, que aí você não vai ser condenada. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou assim: eu não te condeno. Porque Jesus não veio para te condenar. Ele te absolve para você parar de pecar. Você não para de pecar para deixar de ser condenado. Aleluia. Quando eu parei de lutar com o pecado e recebi a graça, a sentença de Cristo, tudo ficou mais fácil. Porque não é na minha força, não é no meu esforço, é na força da palavra. Para de lutar contra o pecado, porque com aquilo que você luta, você se torna escravo. Começa a receber a graça, começa a receber do sacrifício que foi feito. Então, não é, a palavra de Cristo não veio para te condenar. Porque se você está em Cristo, se você está na palavra, não tem condenação. Então, Jesus liberou ela: olha, não tem sentença contra você. Agora vai e não peca mais. Se pecar, vai para a palavra. Porque a mão, se tem alguém, a mão de Deus está pesando. Não, irmão. O que pesa é a tua língua e o que pesa é a mão do diabo. Porque o fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. E o povo fica atribuindo o que é do diabo a Deus. E o povo está tudo preso na lei. Você tem que fazer, você tem que sacrificar. Não, eu não dou para receber. Eu dou porque eu já recebi. Aleluia. Aleluia. Digo fraco, eu sou forte. Deus não manda você falar que é fraco na fraqueza, porque é na tua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Ou você não sabe dos pecados que você comete? Você acha que ele não sabe dos pecados que eu cometo? Claro que sabe. Mas é o amor dele. Porque o amor tudo suporta, o amor nos muda, o amor nos constrange. E o amor vence. E quando você se sente amado, você não tem coragem. Você fala: não merece, eu não vou fazer. Porque isso mesmo vai te mudando. Aí presta atenção, Mateus 12, 37, diz assim a palavra:
Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas suas palavras serás condenado. Então não é a palavra de Cristo que te condena, é a nossa palavra. É o que está saindo da tua boca, da minha boca. Então começa a alinhar a boca. Vamos lá em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, 1. Então, repete comigo. Cristo é a palavra, Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Então, se você está na palavra, se você está crendo nessa palavra, você está em Cristo. Olha o que Paulo fala. Se for para o capítulo 7, você vai ver as lutas de pecados, de fraqueza, de carne, de pensamentos, porque a gente acha que Deus, nós nos sentimos impuros, porque vem pensamentos humanos. Ele sabe, mas Ele tem os pensamentos dele dentro de você. E quando você vai para essa palavra, os pensamentos dele começam a influenciar na tua mente. E as atitudes é a influência do que está na tua mente. Por isso que ele pede para transformar a mente. Como você transforma? A palavra entrando. Romanos 8, presta atenção no que está escrito. Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, o que eu quero te ensinar hoje? O que nos condena é a palavra, irmão. Você é o que você falou ontem. E você será amanhã o que você começa a falar hoje. Então, para de falar do problema e começa a falar o problema. Vamos lá para Marcos 11. Marcos 11. Aleluia. Marcos 11. Nós estamos num contexto desse texto, onde Jesus, ele chega para a figueira e ele amaldiçoa a figueira. Agora, sua boca não é para amaldiçoar seres humanos. É para amaldiçoar circunstâncias. Então, amaldiçoe câncer, amaldiçoe enfermidade, amaldiçoe escassez, miséria. Esses são os nossos montes. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra demônios que atuam através dessas pessoas. Então, e não fique preocupado com maldição. Eu falei de Gálatas 3, ele já levou, quebrou. Então esse negócio, que eu recebi, eu tenho que ficar quebrando, não anule o sacrifício, Jesus já levou a maldição sobre ele. Eu falo, eu não vou ficar na minha velhice fazendo check-up, nada contra, porque eu faço. Mas eu vou ficar fazendo check-in e check-out, para a palavra de Deus. Viajando, levando essa palavra, porque é o que a gente leva daqui, porque ela é eterna. E aí presta atenção, Marcos 11, 20. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde as raízes. Ou seja, a palavra amaldiçoou uma semente maldita. E que semente você está carregando? Porque às vezes tem gente que carrega do pai e da mãe, você não vai servir para nada. Você é um zero à esquerda, que menino burro, que menina burra. Não, irmão. Você é imagem e semelhança de Deus. Filho de Deus não é burro. Filho de Deus não é um zero à esquerda. Isso não é para mim, é para você sim. Porque Deus diz que é. Eu sou um fracasso. Não, você não é um fracasso, porque a palavra diz que eu sou mais que vencedor. Eu tenho a vitória. Maior, não é o menor não, maior. Isso, porque humildade, Senhor, irmão, sabe o que acontece? Não é pensar menos de você. Humildade é pensar menos em você. Porque a gente acha, você quer saber quem é humilde? Porque pobre, miserável, todo mundo se torna humilde. Você vai ver quem é humilde, dá poder. Dá poder. Aí você vai ver se essa pessoa continua humilde ou não. Porque depois que está com poder, aí você vai ver quem é um homem. Então humildade não é pensar menos de você. Você é aquilo que Deus diz. Então para de se achar o coitado, isso é autopiedade. Isso é autocomiseração, coitadinho. Você não é coitadinho, você é filho de Deus. Aleluia. Então, a semente maldita secou por causa de uma palavra. Agora presta atenção. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis a figueira que amaldiçoaste.
secou. Olha o poder da palavra. De secar uma raiz que não dá fruto, de secar uma maldição. Então seca com a diabetes hoje. Seca com a pressão alta, começa a falar com a tua pressão. Minha pressão, você foi gerada para ser 12/8, para medir 12/8. Começa a falar com a situação respiratória, com o coração. Começa a falar com a tua conta bancária. Lembra da amoreira? Não é falar da amoreira, é falar para a amoreira. Agora, olha só o que Jesus falou para Pedro. Versículo 22, observou Jesus. Tende a fé em Deus. Esse versículo no original, no grego, diz o seguinte: tendes a mesma fé de Deus. E como é que é a fé de Deus que nós aprendemos? Ele não fala o que ele está vendo, ele fala o que ele quer ver. Ele não fala da situação, ele fala a situação. Ele não fala das circunstâncias, ele fala para as circunstâncias. Lembra? Haja luz e houve luz. E aí presta atenção. E com toda certeza, agora olha a fé aí, a fé não é a certeza? Eu vos afirmo, ou vos asseguro, que qualquer pessoa, não é os pastores, não é os apóstolos, né? Qualquer pessoa, você é uma pessoa? Tem umas traduções que falam, a minha fala qualquer pessoa. Eita, aleluia. Isso não é privilégio meu, é privilégio de todo aquele que conhece essa palavra. Não é privilégio de líder. Qualquer pessoa que ordenar a este monte, não é falar do monte, é falar ao monte. Para de falar do problema e começa a falar o problema. Para de falar da conta e começa a falar com a conta. Para de falar da enfermidade, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não tem porque Jesus levou. Começa a falar cura. Para de falar o que você está vivendo e começa a falar o que você quer viver. Para de falar de como está e começa a falar como vai ficar. Se disser a um monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração. Porque você teve dúvida na tabuada? Não. E cada vez que você vai ouvindo, você vai gerando convicção, porque é identidade, seu nome, quem você é. Não houver, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Aleluia. Então, irmão, quando você gera convicção e declara, aquilo, e outra coisa, o que sai da tua boca também entra pelo teu ouvido. Cuidado, que o que sai da tua boca também te alimenta. Muitas vezes, irmão, eu chego no espelho e falo para mim mesmo, você pode, porque você é filho de Deus. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você tem alguém que te fortalece. A Bíblia diz que você tem socorro bem presente na angústia e na tribulação. Irmão, fale para você mesmo, fale para a tua alma. O que Davi falava? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se angustias dentro de mim? Aquieta-te, ó minha alma, espere em Deus, porque a salvação virá. Agora você imagina que loucura, falar com a alma. Deixa eu ler isso para você aqui. Salmo, se não me engano, 42. Aleluia. Salmo 42, versículo 5. Olha o que o salmista fala. Por que estás assim, tão abatida, ó minha alma? Sabe o que o salmista está dizendo? Está falando com os sentimentos dele. Está falando com a angústia, com a depressão. Ele estava sentindo. Porque fé é no espírito, não anda pelo que sente. Mas ele estava sentindo. Então começa a falar com a depressão.
Começa a falar com angústia, começa a falar com medo, começa a falar com as impossibilidades. Ordena o monte. E ele fala com a alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita a tua confiança, a tua esperança em Deus, porque fé é a certeza do que você espera. Eu já falei muitas vezes: Roberto, espera em Deus. Não olha para o que você está vendo, não olha para o que você está passando. Eu no espelho falando comigo: alma, cala a tua boca. Enfermidade você não tem autoridade. E sentindo, irmão. E sentindo. E daqui a pouco você vai se recuperando. Você vai vindo força, porque o Espírito Santo vai sendo habilitado pela palavra que sai da tua boca. Como o inferno também é habilitado pelas suas palavras. E aí olha o que o salmista fala: pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Aleluia, aleluia. Então, o que você está dizendo para o monte? Ou você está reclamando do monte? Ou você só está falando para Deus o tamanho do problema? Ah, Senhor, olha esse problema. Oh, coitadinho de mim, Senhor, estou passando. Olha que luta, que luta. Oh, céu. Oh, vida, oh, azar. Deus falou: olha, sinto muito, mas a palavra não está mais comigo, está com você. Porque eu crucifiquei a palavra. Eu sacrifiquei para que ela chegasse e a autoridade ficasse na tua mão. Então, abra a tua boca e exerça o que foi te dado. Não está, a autoridade não está comigo, está com você. Aleluia. Aí você vai aqui em Lucas, capítulo 10. Olha aqui o que ele fala. Assim como os discípulos, isso foi estendido até nós. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes, escorpião, assim como todo o poder do inimigo. O inimigo não é maior do que o Deus que você serve. Agora olha só, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Mas fica, eu creio, mas olha a maldição, olha, mas o inimigo, a retaliação. Irmão, peraí, para de investir tempo no inimigo, começa a investir tempo com a palavra. O inimigo, ele não vai ser, ele já é um derrotado, e eu não gasto tempo com o derrotado. Aí fica lá: porque o inimigo, tem gente que só fala do inimigo, irmão. Se Jesus não gasta tempo com o inimigo, ele ordena o inimigo. Eita, aleluia. Vai ficar até quanto tempo aí nessa ciranda de deserto? 40 anos cercando o deserto. Vamos voltar lá para Marcos 11, versículo 24. Portanto vos afirmo, tudo quanto pedides em oração, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já recebestes, e assim vos sucederá. Não é fé que vai receber. Tem gente que fica lá: eu vou orar por isso, eu vou orar. Irmão, hoje eu não gasto tempo em orar, por muito tempo. Intercessão é uma coisa, mas vocês vão ter a matéria de oração. Mas uma coisa, quando eu peço que está em linha com a palavra, eu não oro 2, 3 vezes. Eu oro uma, na segunda eu já agradeço. Porque Deus não é surdo. Não, mas a palavra fica pedir. Eu não sou pedinte, nem você. Deus não te fez pedinte. A Bíblia diz: tudo que pedides com fé, isso é oração da fé, creia que você já recebeu. Então, eu pedi com fé, eu não vou receber. Se está alinhado com a palavra, eu já recebi. Aleluia. Mas a palavra é pedir, buscar e buscar. Então vamos ver. Mateus capítulo 7. Mateus 7, 7. Olha o que diz aqui. Pedi. A minha Bíblia... mas aquela mulher, né, ela foi no juiz, que nem crente era. Aí está falando de perseverança. E o juiz nem crente era. Está falando aqui de falar com Deus, e a vontade de Deus é honrar com a palavra dele. Você não precisa perseverar com o que é da vontade de Deus.
Porque a palavra dele já está definida, não vai mudar. Você precisa perseverar em se manter firme. Aí diz assim: pedi e vos será concedido. Buscais e encontrareis. Batei e a porta vos abrirá. Então não é pedir, é pedir. Porque se eu creio que eu pedi com fé, eu creio que Deus já me atendeu. Porque a oração da fé é assim. Você pede, eu tenho convicção que está alinhada, eu já agradeço. Eu já agradeço. Obrigado, Pai. Porque eu já pedi, você não é surdo, porque está escrito lá em 1 João, capítulo 5. Preste atenção no que eu vou ler para você. 1 João, capítulo 5. Aleluia. Versículo 14 diz assim: e esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, então não adianta você pedir aquilo que está desalinhado com a vontade de Deus. Por isso você tem que conhecer. Porque é da vontade de Deus que você receba a cura. É da vontade de Deus que você manifeste a prosperidade que você já tem. Você não vai pedir a Deus para ser abençoado, porque Efésios 1:3 diz que você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. E deixa eu te dizer, na região celeste, essas bênçãos não é para Deus, porque Ele não precisa de bênção. Quem precisa somos nós. Só que a fé é no reino do Espírito. Nós trazemos a existência através da palavra. Então, se pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, agora presta atenção, temos certeza que Ele nos ouve, ou que Ele nos dá atenção. Então, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é surdo. Se está em linha com a vontade, Ele não precisa ficar insistindo. Pede uma vez, na segunda já é oração de ações de graça. Agora presta atenção no versículo 15. Se estamos certos de que Ele nos dá atenção, ou de que Ele nos ouve, em outras traduções, a tudo quanto lhe rogamos ou oramos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Eita, aleluia, aleluia. Então eu volto lá para Marcos 4. Portanto vos afirmo que tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que recebestes, e assim vos sucederá. Então sabe uma coisa? A minha boca, ela está aí para declarar, trazer à existência aquilo que eu quero ver e não o que eu estou vendo, para falar o que eu quero ver. E eu quero que nesse momento, você levante as suas mãos. Aleluia. Curve a tua cabeça. Pai, eu alinho mais uma vez nossas bocas, Pai. Eu declaro todo monte agora. Todo monte. Eu quero te pedir uma coisa, aluno, aluna. Começa a falar o teu monte agora. Erga-te. Conta vai ser paga. Família vai se alinhar, casamento vai se alinhar, tua alma, teus sentimentos vai se alinhar com Deus agora, em nome de Jesus. Começa a falar o teu monte agora, para de falar dele, começa a falar com Ele agora. Portas de emprego se abrirão, processos serão destravados. Começa a declarar agora, na sua casa, alvo de paz, alvo de prosperidade. Cura se manifestando, restauração se alinhando, agora brotando, filhos sendo salvos, salvação chegando. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que você precisa não é você que salva, é a tua fé em Cristo, é a tua fé em Cristo. Crê no Senhor e deixa que Deus vai salvar teu filho, Deus vai salvar tua filha, teu genro, tua nora, teu pai, tua mãe. Crê agora, finanças brotando, dinheiro vindo, contas pagas, trabalho se manifestando, portas se abrindo agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Negócios vindo nas tuas mãos, processos sendo liberados, aposentadorias, pensões, sentenças favoráveis, processos favoráveis, sentenças favoráveis a você, a mim.
diferença, luz brilhando nas trevas. Luz, você é luz, 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 sal da terra, brilhando, brilhando agora em nome de Jesus. Erga-te agora, todas as trevas, tudo que está deformado, espírito de medo saindo agora, depressão, angústia, enfermidade, eu falo contigo, sai agora, erga-te, sai desse irmão, dessa irmã, mente se alinhando, empresas tendo oportunidade na adversidade, agora em nome de Jesus, parentes que estão se levantando, sendo cheios do Espírito, se convertendo, não sendo mais instrumento do diabo, se tu uma bênção, se tu uma bênção, você já é uma bênção. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção das regiões celestes. Não peças mais bênção ao Senhor. Ande como aquilo que você já foi concedido. Ande como um abençoado. Não peça prosperidade, porque você já é próspero. Tome posse da tua identidade. Eu te abençoo com esta palavra, com esse ensinamento, em nome de Jesus. Recebe. Até a próxima aula. Fica firme. Concorde com Deus. Amém? Tu é uma bênção.